Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira. Hoje é dia 9 de maio de 2024 e o nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 26. A morte de Jesus está muito próxima e antes da sua morte, Jesus ele é ungido ali em Betânia. Jesus está na casa de um homem chamado Simão e ali aproxima-se dele uma mulher com um perfume muito caro dentro de um frasco muito caro, que era de alabastro, e ela chega e derrama sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa, diz o versículo de número 7. É interessante que os discípulos, ao verem aquilo, ficam indignados e perguntam por que esse desperdício. Eles estavam interessados no que aquilo podia ser feito com a venda daquele perfume, pegado o dinheiro e dado aos pobres. Mas Jesus os repreende dizendo: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E detalhe, os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ou seja, será que eles estavam ajudando os pobres realmente? Ou era uma falsa espiritualidade, uma falta piedade que estava naqueles homens que estavam ali? Nós sabemos por um outro evangelho que foi Judas quem falou isso e nós sabemos o resultado disso. Inclusive, esse mesmo Judas, nesse capítulo, vai ser dito que ele vai trair Jesus. Ele está ali fazendo a obra com alegria, distribuindo o seu amor, mostrando aquilo que aconteceria, dizendo que entregaria a sua vida, mas Judas ele vai procurar o chefe dos sacerdotes, diz o versículo 14, e no versículo 16 diz que desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo, porque ele fez ali um acordo para vender Jesus por 30 moedas de prata. Infelizmente, Judas, ele trai Jesus realmente. E Jesus já sabia daquilo, nada fugia dos planos de Jesus. O versículo 21 vai dizer que enquanto eles estão ali na Páscoa, comendo a Páscoa, Jesus diz assim no versículo 21, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E ali eles começaram a se interrogar, será que fui eu, sou eu? Mas Jesus ele diz abertamente para Judas no versículo de número 25, quando este vai perguntar, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirma, sim, é você. Nesse momento vai vir o momento especial, a instituição da ceia do Senhor. Que momento espetacular para nós. Jesus ali toma os elementos que eram utilizados naquela época na ceia, já não eram os mesmos elementos usados por Moisés quando saiu do Egito, mas tinha o pão e tinha o vinho. Então o pão, Jesus disse, isso é o meu corpo, versículos 26. E Jesus pega o cálice e disse, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, diz o versículo 28, o sangue que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Muitos são aqueles que são alcançados por esse sangue. Esses muitos necessariamente ouvem a voz do Senhor e correm para ele. Você faz parte deste muitos? Esta é a pergunta deste dia. Esta é a pergunta que vai ecoar através dos séculos, tem ecoado através dos séculos em nossos corações. Nós fazemos parte desses muitos. Será que esse sangue que foi derramado, o sangue da aliança, diz respeito a mim, diz respeito a você? Que nós possamos estar com os nossos corações abertos para poder receber esse momento maravilhoso que é receber a Jesus Cristo como nosso Senhor. Depois disso, nós vamos ver Jesus orando no Getsêmani e ali ele vai com seus discípulos e ali seus discípulos não conseguem vigiar com ele nem mesmo uma hora. Ele pergunta a Jesus no versículo 40, vocês não puderam vigiar comigo por uma hora? Perguntou ele a Pedro, ou seja, os discípulos estavam dormindo ali enquanto Jesus orava e aqueles discípulos posteriormente irão fugir todos quando Jesus vai ser preso ali. Infelizmente isso acontece quando não estamos acordados, buscando ali ao nosso Senhor realmente. Por fim, Jesus, ele nesse capítulo, ele é traído por Judas realmente, e ele chama Judas de amigo ainda, diz o versículo 50, e Judas chega e dá um beijo. A marca que Judas combinou com aqueles que prenderiam Jesus era aquele a quem ele beijasse, e assim foi, e Jesus foi levado preso ali para começar uma série de julgamentos injustos. Primeiro, ele vai ali perante Caifás, perante o Sinédrio, assim, aqueles líderes judeus, lembra que nós falamos deles? Eles estão ali para julgar Jesus, o sumo sacerdote, Caifás. Jesus vai passar também por Anás, por Pilatos, por Herodes, uma série de falsos testemunhos, uma série de mentiras, e tudo isso
está ali menosprezando, tudo está fazendo zombaria com o nosso Senhor. Eles batem em Jesus, machucam Jesus, eles fazem de tudo para que Jesus possa ser ali morto e levado às consequências mais drásticas no Império Romano, que era a crucificação. E Pedro, que Jesus já tinha dito que o negaria, vai justamente fazer isso. Pedro estava ali no pátio da casa do sacerdote e quando uma criada chega perto dele, fala que ele estava com Jesus, mas ele nega diante de todos: não sei do que você está falando. Depois, indo em direção à porta, outra criada, sempre uma criada, uma mulher, vindo em direção a ele diz também que não conheço esse homem. E pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. E aí, o pior de tudo, versículo 74, aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Nesse momento, o sinal que Jesus tinha dado a Pedro acontece: o galo canta. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. É maravilhoso porque Jesus deixou um sinal para Pedro de quando ele o negasse. Ele disse: o galo cantará depois que você me negar por 3 vezes. Quais são os sinais de alerta que Jesus tem deixado para você? Talvez o alerta que você precisasse era essa mensagem chegar aos seus ouvidos hoje. Então entenda isso como um canto do galo, que você possa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo completamente. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.